do Senhor Jesus, bem-vindo ao meu canal Porções Bíblicas. Desta feita nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus, a qual se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 12, que fala sobre a chamada de Abrão. O capítulo 12, versículos 1 ao 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja aqui, meus queridos amigos e ouvintes da palavra de Deus. A Bíblia fala sobre o chamado de Abraão. Observe que no capítulo 12, o verso 1, diz que o Senhor disse para Abrão: sai-te da tua terra e do meio da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. É óbvio que quando Deus chama Abraão, inclui também Sara, porque Deus não chama apenas o esposo, chama também a esposa. Quando Deus tem uma chamada na vida de alguém para evangelizar, para ser um missionário, Deus não chama somente o homem, Deus chama também a mulher. Hoje observamos que muitas pessoas, muitas mulheres falam: olha, Deus me chamou para esta obra, e deixa a sua casa toda bagunçada e fala assim: vou fazer a obra de Deus. Aí o marido vê aquilo, não gosta. Então não será assim. Tudo é pela ordem, tudo é com ordem e com decência. Aí se o marido reclama, fala: mas eu estou fazendo a obra de Deus. Sim, mas para fazer a obra de Deus tem que organizar primeiro a sua casa. Então observe que Deus chama Abraão e inclui também Sara. Deus não fala assim: estou chamando você e você tem que deixar a sua esposa. Não, de forma alguma. Deus está chamando os dois. Porque diz assim que Deus falando: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus não está dizendo assim que vai somente Abraão e Sara fica, de forma alguma. Então eu estava observando aqui, Abraão ele é o que? O eleito de Deus, mas para ser eleito precisa ser candidato. Então Deus chama Abraão como seu eleito e lhe faz promessas. Observe que nos tempos de Abraão, só pessoas extremamente pobres deixariam a sua casa. Mas observe que Abraão não era um João ninguém, pois o seu nome significa pai exaltado, e a sua esposa, o nome significa princesa. Sara significa princesa. Então veja aqui a chamada de Abraão. Deus fala assim: olha, disse Deus: de ti farei uma grande nação. Mas de quem que Deus faria essa nação? Se a esposa de Abraão era estéril e ele já era avançado também em dias. Então observe bem, e ele era esposo de uma única mulher. Então
Deus faz essa promessa para Abraão, diz, olha, é de ti que vai sair uma grande nação. É a primeira e grande promessa feita por Deus a Abraão. A promessa que Deus fez a Abraão não foi de lhe dar uma grande nação, mas fazer surgir dele essa grande nação. Então, Abraão creu na promessa de Deus e isso foi lhe imputado como justiça. Veja que foi uma promessa que, para aqueles que não têm fé, diria assim, é uma promessa absurda. Isso não vai se cumprir. Porém, Abraão creu. E é exatamente o que Deus quer fazer com cada um de nós. Tenhamos o nosso próprio encontro com Deus, porque tenha certeza, quando nós temos um encontro com Deus, Deus nos faz promessa e Deus cumpre. Veja o que Deus disse depois: eu te abençoarei. Meus queridos, e quando Deus fala que vai abençoar, quem é que pode impedir? Isaías, o profeta messiânico, ele disse lá no livro que ele escreveu, no capítulo 43, o versículo 13, operando eu, quem impedirá? Deus fazendo uma pergunta. Quando Deus quer abençoar, quem pode impedir? Observe que abençoar aqui é no sentido espiritual. Por isso que Abraão não se importou com a escolha de Ló. Porque Deus falou para ele sair do meio, sair da casa do pai dele e sair do meio da parentela dele. Mas ele, pelo vínculo que ele tinha com Ló, ele resolveu levar Ló. E isso atrapalhou muito a sua vida. Por quê? Porque Ló enriqueceu ao lado de Abraão. Porque quando alguém está do lado de um crente fiel, o crente é abençoado e a vida daquele crente abençoa também quem vai com ele. E Ló foi abençoado por Deus tremendamente por causa de Abraão. Mas quando chega mais à frente, lá no capítulo 13 de Gênesis, fala que os pastores de Abraão, de Ló, começaram a brigar com os pastores de Abraão. E por causa disso houve aquela desavença entre o seu tio e o seu sobrinho, Ló e Abraão. E aí Abraão não se importa, porque Abraão está acreditando na promessa de Deus. E Abraão disse, olha, não haja intriga entre ti e mim e eu. Fala o seguinte, para onde você for, escolhe aí toda a campina. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita e vice-versa, mas nós não podemos brigar, porque somos parentes. E Ló escolhe as campinas verdejantes, ergue os olhos para cima. Ló era o homem que acreditava, a fé dele era no que via. Aí já Abraão era diferente, a fé de Abraão era no impossível, naquilo que ele não via, mas acreditava que já tinha acontecido pela fé. Então ele não se importou quando Ló escolheu as campinas verdes, né, que ia dar acesso até a cidade de Sodoma e Gomorra, que depois ele perdeu tudo e foi habitar em cavernas. Perdeu sua esposa, perdeu seus filhos, suas filhas, aliás, suas duas filhas. Ninguém ouve mais falar deles. E Ló foi habitar em cavernas. Porém, Abraão ficou em pé ali, observando Ló e certamente pedindo misericórdia, porque Ló é o tipo daquele crente que ele vê somente a aparência, as coisas materiais. E Abraão não, Abraão ele contemplava pelos olhos da fé a sua vitória. E nós não devemos acreditar somente naquilo que vimos, devemos acreditar naquilo que não vimos, sabendo
que Deus fará materializar a nossa fé. Então observe bem que ele não se preocupou, porque a bênção de Abraão era no sentido espiritual. Veja que no caso de Balaão, ele usava de má fé para querer amaldiçoar o povo de Deus. Porém, cada vez que ele subia no monte, que chegava diante do altar para querer amaldiçoar o povo de Deus, o que acontecia? Não acontecia nada de ruim, porque ao invés dele amaldiçoar, Deus fazia com que ele abençoasse. Então, se alguém usa de má fé querendo prejudicar o cristão sincero, Deus já o abençoou e pronto. Não tem essa de amaldiçoar. Pode até lançar maldição, mas não pega quando a pessoa é fiel a Deus. Veja que lá no livro de Gênesis capítulo 21, do 22, versículos 22 ao 34, fala sobre o rei Abimeleque. Ele reconheceu que Deus estava com Abraão e quis logo fazer aliança com ele, porque ele viu que Deus abençoou Abraão. Aí já quis fazer uma aliança com Abraão. Agora eu lhe pergunto, quem é que não quer ficar ao lado de uma pessoa que obedece a Deus? Porque sabe que quando Deus abençoa, está abençoando aquela pessoa, ele também vai ser abençoado por causa daquela pessoa. Então Abimeleque, ele viu isso. Quem for sábio não vai querer se afastar dos eleitos de Deus. Ninguém que é sábio vai querer se afastar daqueles que são os eleitos e os escolhidos de Deus, porque sabe que ele será abençoado. Adiantava lutar contra Abraão? Destruí-lo? Claro que não. Como que alguém ia destruir Abraão? Se levantava contra Abraão, trabalho perdido, por quê? Porque Deus estava com Abraão. E quando Deus escolhe alguém para abençoar, infeliz é aquele que se levanta contra o seu servo. Esta pessoa escolheu se opor a Deus, ou seja, se tornou inimigo de Deus. Observe que quando Paulo de Tarso se prontificou a perseguir o povo de Deus, observe bem que Jesus aparece para ele no caminho de Damasco, ali no capítulo 8 a 9, e ele cai do cavalo diante daquela luz, e Jesus fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então veja bem, quando alguém está perseguindo o povo de Deus, está perseguindo o próprio Deus. Por quê? Porque o povo de Deus fala aquilo que Deus manda falar, faz o que Deus manda fazer. Então observe bem que não adianta lutar contra aquele que é ungido, que é chamado, que é escolhido, que é eleito por Deus. Então observe bem que quando essas pessoas se opõem contra o povo de Deus, está se opondo contra Deus e a sua obra. E não vai muito longe. Essa pessoa não vai muito longe. E tem mais, Deus disse: eu te engrandecerei o teu nome. Veja que Provérbios 22 e o versículo 1 fala sobre o bom nome, que o bom nome é melhor do que muitas riquezas. Imagine uma pessoa que ele tem um nome agora, no nosso tempo agora, que no tempo de Abraão não existia, tem um nome no SPC, no Serasa, ele não consegue comprar a prazo, ele não consegue um empréstimo, porque o nome dele está sujo, ele não tem um bom nome. Imagine no caso de Abraão. Abraão tinha um bom nome.
E a pessoa, quando tem um bom nome, ele entra e sai em qualquer lugar e alguém olha para ele com satisfação, alguém abre as portas, de tudo que a pessoa pensar, no crédito, na intimidade. As pessoas querem ser amigo daquela pessoa, porque o bom nome vale muito. Quando nós oramos a Deus, nós lembramos o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ou seja, nós não estamos orando para um Deus desconhecido. Quando nós lembramos de Abraão, lembramos o homem que Deus chamou, que Deus escolheu. Observe bem que com 318 homens, lá em Gênesis 14, fala que Abraão venceu 4 nações poderosas. Veja que coisa surpreendente. Mas por que isso aconteceu? Porque Abraão estava com Deus e Deus estava com Abraão. Agora imagine aqui, Deus fala, sê tu uma bênção. Existe uma diferença entre ser uma bênção e ter uma bênção. Qual é essa diferença? Veja bem, ser uma bênção é ter autoridade sobre os poderes demoníacos no poder do nome de Jesus. Ser uma bênção. Agora, quanto quer ter uma bênção é ter bens materiais. Disse Deus, abençoarei os que te abençoarem. Isto significa que o Senhor faria bem a todos que fizesse bem a Abraão. Então, veja bem, ser uma bênção está falando sobre as coisas espirituais, ter autoridade sobre os poderes demoníacos. Enquanto que ter uma bênção é ter bens materiais. Então, observe bem que Deus abençoou Abraão material e espirituais. Quando Deus fala para Abraão, olha, contempla a areia do mar. Se você conseguir contar os grãozinhos de areia, essa será a tua descendência. Aí disse, agora olha para os céus, as estrelas. Então veja bem, Deus estava falando sobre os dois tipos de bênção, material e espiritual. Então veja bem, meus queridos amigos e ouvintes da palavra de Deus. Deus abençoou Abraão duplamente. Aí Deus fala, olha, todos aqueles, Abraão, que te abençoar, serão abençoados. Agora, todos aqueles que te amaldiçoar, serão amaldiçoados. Todos que te fazerem o bem, Abraão, vai receber o bem. Agora, os que te fizerem mal, vai receber o mal. Então, veja bem, se alguém se levantasse contra Abraão, estaria se tornando inimigo de Deus. Olha, e não é bom ser inimigo de Deus, não. Não é bom. Ninguém entre por esse caminho. Então, da mesma forma que as pessoas considerassem Abraão, também seria considerado por Deus. Ou seja, se alguém perseguisse Abraão, estava perseguindo Deus. Se alguém falasse bem de Abraão, estava falando bem de Deus. Porque a Bíblia fala que Abraão era amigo de Deus. Aleluia. Como é bom ser amigo de Deus. Como é bom ter Deus como nosso amigo, porque não existe amigo melhor. Tem um hino que fala assim, quão bondoso amigo é Cristo. Como é bom, né, ser amigo de Cristo e Cristo ser o nosso amigo. Quanta bobeira Judas Iscariotes deu. Jesus era amigo de Judas, mas Judas não correspondia a essa amizade. Jesus chamou algumas vezes Judas de amigo. Até quando traiu ele, Jesus falou assim, amigo, tu me traíste.
Então veja bem, a amizade só estava de um lado, da parte de Jesus. Jesus realmente era amigo de Judas, mas Judas não era amigo de Jesus. Então, da mesma forma que alguém considerasse Abraão, seria considerado por Deus. Então, quem teme ao Senhor quer ver o bem dos seus servos. Quem teme a Deus quer ver o bem do povo. Não é aquele que lança maldição, não é aquele que pragueja, que deseja o mal. Não. Quem teme ao Senhor quer ver o bem dos outros. Não ri da miséria alheia. Hoje vemos pessoas muitas vezes considerar os maus. Uma coisa mal, ele toma por bem. Vemos pessoas amaldiçoar outras pessoas, até mesmo cristãos, lançar maldição sobre outros cristãos. Isso não deve acontecer no meio do povo de Deus. Aí vive doente na provação, nas lutas. Aí pergunta: o que foi que eu fiz? Dá uma olhadinha, faz uma retrospectiva, olha para dentro de si mesmo e veja o porquê dessas consequências. Por quê? Porque é injusto com os justos. E Deus ainda diz mais: e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso é forte. Isso é forte. Deus falando assim: todos aqueles que amaldiçoar Abraão, eu também os amaldiçoarei. Olha, e não é bom estar debaixo da maldição. Não é bom. Então, Abraão não precisava se preocupar com os eventuais inimigos, porque Deus se encarregava de puni-los. Veja, não precisava Abraão se preocupar, porque Deus ia punir um por um dos seus inimigos. Agora, uma pergunta: quem já prevaleceu contra aqueles que estão completamente sob a proteção de Deus? E eu respondo: ninguém. Ninguém nunca prevaleceu contra aqueles que estão completamente sob a proteção de Deus. Por quê? Que coisa maravilhosa. Ninguém prevalece contra Deus. Imagine, se ninguém prevalece contra aqueles que Deus escolheu. Imagine se vai prevalecer contra Deus. Por quê? Porque o Senhor pelejará por nós. Então veja bem, Abraão, o escolhido de Deus, o eleito de Deus, obteve vitória. E se você quer obter vitórias, fique do lado daqueles que temem a Deus. Porque você estando do lado daqueles que temem a Deus, você tem a proteção de Deus. Mas o melhor é você ter o Senhor Jesus como seu Salvador, como seu guia, como seu legislador, como seu pastor e com outras coisas mais que me faltam palavras no meu vocabulário para falar o que Jesus é para nossas vidas. Então nunca queira ficar contra Deus. Fique sempre do lado de Deus, porque certamente Deus terá muitas bênçãos para você. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima mensagem, se Deus assim nos permitir.